Quero desejar a todos um ótimo início deste novo ano. Nós temos pessoas aqui que voltaram depois de algumas semanas. Muito bem-vindos a nós, a esta igreja. Durante a escola dominical, eu estou dando uma série sobre o Novo Testamento, os diversos livro por livro, uma semana por livro. Na semana passada eu tratei de Gálatas e eu falei para a classe, olha, talvez eu pregue sobre Gálatas. De fato, o formato durante pelo menos a primeira parte de 2013 vai ser de 2 em 2 meses. Eu vou pregar durante os meses de janeiro e fevereiro, Otávio, março e abril, eu, maio e junho, até pelo menos a primeira parte do ano. Depois talvez a gente prossiga com este mesmo arranjo até o fim do ano, ou talvez de 3 em 3, não sei, mas por enquanto vai ser de 2 em 2, e eu gostei muito de Gálatas, por diversas razões. Gálatas, quando você abre o Novo Testamento, Gálatas não aparece como sendo a primeira epístola do Novo Testamento. Romanos sempre ocupa isso em todas as listas. Esta primazia dada a Romanos normalmente é por causa da sua abrangência, do seu alcance, de sua envergadura teológica. Mas em termos de cronologia, Gálatas é o primeiro documento salvo até os dias de hoje, primeiro documento da era cristã, o primeiro documento apostólico. E junto com seu irmão seu irmão maior, Romanos, estas duas cartas em parceria efetuaram basicamente a reforma. Martinho Lutero, lendo Gálatas, especialmente Romanos, ele mudou totalmente de ideia. Eu posso testemunhar do valor que Romanos tem, e Gálatas simplesmente é uma versão, não eu digo uma versão menor de Romanos, mas desenvolve temas que Paulo vai expandir mais amplamente na carta aos Romanos. E Gálatas é um livro fascinante, é um livro que tem basicamente um tema. Quando Ione, durante a semana passada, ligou para mim, Ron, o que vai ser o tema do sermão? Até quinta-feira, quarta ou quinta-feira, Cristo suficiente. Mas eu pensei, não, explicar suficiente do modo teológico vai ser difícil demais, vou mudar de adjetivo. Cristo competente. Eu quero que vocês pensem nisso durante o início desta série. Eu só quero acoplar, juntar 2 palavras na sua mente. Cristo, e Ele é competente. Competente para fazer o quê? As únicas 2 coisas que Ele pisou no palco humano para fazer. Ele é competente para, primeiro, analisar qual é a nossa enfermidade. E só Ele apareceu no palco humano para dizer para a humanidade, você é pecadora. E você precisa de salvação, e você não pode salvar-se a si mesmo. Em si, isso separa Jesus de 99,9% dos pretendentes, de qualquer início e qualquer fundação de qualquer igreja, de qualquer movimento. Cristo fala a verdade sobre nós. Qual é a nossa condição? Nós somos pecadores. Ele apareceu no palco da história humana também para dizer, e só eu tenho a cura para isso. Não somente tenho o diagnóstico disso, eu tenho a cura, eu tenho o antídoto, eu tenho a solução, a morte pela cruz. E o que ocasionou a composição da carta aos Gálatas foi que os Gálatas, várias igrejas, pelo menos quando nós lemos Atos 13 e 14, Paulo fundou 4 igrejas na região da Galácia, na primeira viagem missionária. E estas 4 igrejas, depois de um ano, depois da primeira visita inicial de Paulo, depois ele retornou e voltou e revisitou todas as igrejas, provavelmente numa questão de meses.
Quando Paulo deixou Gálatas para voltar para Antioquia e reportar como tinha ido a primeira viagem missionária, como tinha sido este grande envio de Paulo e Barnabé para fundar igrejas entre os gentios, Paulo, em Atos capítulo 15, ficou sabendo que alguns irmãos de Jerusalém tinham chegado a Antioquia dizendo: olha, a menos que vocês obedeçam à lei de Moisés e sejam circuncidados, em nada Cristo os adiantou. E Paulo disse: não, eu não vou tolerar isso. Qualquer coisa que subtraia a riqueza e a suficiência e a competência de Jesus Cristo, Paulo não ia tolerar. Então, a carta aos Gálatas visa exaltar a competência de Cristo. De fato, quando eu menciono a exaltação de Cristo, isso nos dá uma dica do tema. Quando nós estudamos o Novo Testamento, devemos, depois de um certo tempo, isso já é praxe na minha mente, eu quero passar isso nas minhas aulas, nas minhas pregações e conversas com vocês, a mesma ideia. Quando vocês leem o Novo Testamento, basicamente uma ideia principal deveria se fixar na sua mente no tocante a determinado livro. Por exemplo, quando você lê Gálatas e Romanos, a palavra competência ou justificação deveria vir à tona na sua mente. Por quê? Porque estas duas cartas mostram o que Jesus fez, que se mostrou competente para tratar dos nossos pecados. Ao passo que, por exemplo, outras cartas que Paulo escreveu mais tarde, 7, 8 anos mais tarde, duas das cartas que ele escreveu na prisão, Efésios e Colossenses, não destacam a justificação, a competência de Cristo para nos salvar. Relevam outros assuntos à categoria na nossa mente. Estas duas cartas frisam a exaltação de Jesus. Jesus veio, justificou nossos pecados, ele morreu para ser nossa justificação, ele é competente para nos salvar. Só que Efésios e Colossenses, por exemplo, querem, devido à natureza dos problemas na Ásia, na região de Éfeso e Colossos, Paulo queria frisar como Jesus está exaltado acima de quaisquer outros poderes, porque naquela região, muito influenciada por ideias de que existem milhares de espíritos no ar e cada um é capaz de invadir nossa vida e desorientá-la, Paulo quis frisar como Jesus é exaltado acima destes poderes. Mas em Gálatas, a ênfase é a competência de Cristo. De fato, Paulo, nesta carta, vocês vão notar, Paulo está bravo. Bravo no sentido cristão, ele está irritado. Por quê? Veja, abre comigo para Gálatas, capítulo 1. Temos poucos minutos hoje para iniciar esta série, mas veja o ímpeto. Esta carta começa com ímpeto, mantém um ímpeto, é uma carta em movimento. Se fosse um automóvel, abrindo Gálatas já estaria não na marcha neutra, mas já na primeira marcha. Já é uma carta em andamento. Paulo está irado. Veja, por exemplo, em versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou. Numa questão provavelmente de 6 meses a 1 ano, depois de Paulo ter fundado essas igrejas, elas estavam correndo o risco de abandonar Cristo. Paulo não ia aceitar isso. Paulo não ia engolir isso em seco. Ele queria remediar isso. Veja mais adiante, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Alguém chegou lá, polvilhou um pó, e de repente os Gálatas ficaram maravilhados, enfeitiçados com alguém que teceu um argumento subtraindo, minando a suficiência, a competência de Cristo. E veja capítulo 5 de Gálatas. Paulo resume a questão, a urgência
do assunto que ele está tratando em versículos 2 e 3 de capítulo 5. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Talvez nós estranhemos estas ideias, circuncidar, obedecer à lei. Esta não é a nossa tentação de nos circuncidar. Mas circuncisão e lei diziam respeito à lei de Moisés, aquilo que o povo judaico enaltecia. E a lei de Moisés, para o judeu, fornecia o arcabouço, a estrutura de toda a sua religião. Deus tinha deixado bem claro, deu para Moisés os 10 mandamentos, mais 600 que regimentavam muito bem a vida social, religiosa, civil, jurídica, higiênica, de todos os sentidos da nação judaica. Então, obedecendo à lei, e como era impossível, duas coisas iam ser bem óbvias. Os homens tinham que se circuncidar e você tinha que guardar o sábado. Fazendo essas duas coisas, pelo menos a olhos nus, você está sendo um bom judeu. E Paulo disse, vamos isolar circuncisão. Vamos usar circuncisão como símbolo de toda a sua observação da lei. Se você se deixar circuncidar, é a mesma coisa que de tirar Jesus da cruz e dizer para Jesus: Jesus, bom exemplo, muito obrigado, sei que nos amou, mas infelizmente sua morte na cruz não é totalmente suficiente ou competente para nos salvar. Precisa ser acrescentada a lei, a circuncisão. E Paulo diz, de capítulo 1 até capítulo 6, nada pode subtrair nada da morte vicária, substitutiva de Jesus. Volte comigo para Gálatas capítulo 1, e hoje, por mais uns 5 minutos, vou fazer só uma breve análise de versículos de 1 a 4. É só isso que temos tempo para fazer hoje. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Antes de nada, Paulo nunca começa uma carta assim. Ele nunca começa com estas duas negativas, não da parte de homens, nem por parte. Normalmente Paulo, sem o mesmo grau de urgência, em outras cartas, Paulo frisa o apostolado, Paulo se chama servo, Paulo cita outras pessoas que estão com ele, estabelece o tom, mas ele começa negando, se identificando e logo negando certas atribuições falsamente dadas a ele, que ele foi só um enviado da igreja de Antioquia, ou ele é secundário aos outros apóstolos judaicos, aqueles outros 12 que conheciam Jesus. E Paulo disse, antes de mais nada, e veja, ele frisa, ele prioriza neste versículo 1, ele prioriza Jesus, ele menciona Jesus antes do Pai. Ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Interessante, no início, na primeira vez, em versículo 1, ele frisa Jesus, Cristo. Por quê? Porque foi Jesus que apareceu a ele. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, convicto de que estava obedecendo à lei de Deus, estava sendo um servo exímio do Senhor, de repente ele foi detido, ele foi parado no meio do caminho, uma luz mais forte do que o sol, ao meio-dia, o cegou, e Paulo teve que se deixar conduzir até Damasco, e durante o tempo lá, ele ficou à mercê dos outros, e foi Jesus que apareceu a ele. Então, na sequência cronológica, claro, Paulo, sendo um judeu temente a Deus, ele sabia quem era Jeová. Ele não sabia que Jeová era o Pai de Jesus, o Cristo. Então, para ele foi Jesus, o Cristo, o ungido,
e por Deus Pai, porque Jesus é o Filho de Deus. O Pai patrocinou isso, mandou Jesus, mas foi Jesus que apareceu a ele. Mas veja, no primeiro capítulo, mais adiante, em versículos 14, 15 e 16, veja como Paulo destaca outra coisa. Aqui, Paulo destaca a prioridade do Pai. Diz, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Vocês estão vendo? Depende do contexto. Quando Paulo quer frisar o apostolado, neste caso, ele vai começar com Jesus, porque foi Jesus que apareceu a ele. Mais tarde, daqui a pouco, mais adiante, em capítulo 1, quando Paulo está afastando-se um pouco e pegando mais o ângulo largo de sua vida, ele pode dizer que desde o ventre era Deus. E quando Deus que me separou do ventre, quando Deus achou conveniente, Deus revelou o seu Filho a mim. Então, para Paulo, Pai, Filho, os mesmos, unânimes, em termos de não os mesmos em pessoa, mas com o mesmo propósito, unidos, que somente a Santa Trindade pode ser, no esquema de salvação, especialmente para Paulo. Volte comigo para Gálatas 1 e 2, só para fechar esse trecho inicial. As igrejas da Galácia, Paulo, se identificou. Ele identificou os recipientes, as igrejas da Galácia. Então, nós sabemos o quê? Nós sabemos que esta carta vai ser uma carta circular. Dificilmente, sendo uma carta circular, nós não vamos ler problemas específicos com alguma congregação. Por exemplo, mais tarde em Filipenses, ele cita duas mulheres por nome que não estão se entendendo, que precisam de intervenção. Em outras cartas, de vez em quando, ele cita alguém por nome. Ele não cita ninguém por nome aqui. Por quê? Porque era uma carta geral e provavelmente estes judaizantes tinham infectado todas aquelas 4 igrejas. Então, é uma igreja circular, mas veja quem ele frisa em versículos 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Preparem-se, se você acha esta abertura cordial, então ótimo, porque o resto da carta vai ser severa. E é uma abertura não cordial no sentido de cheio de sentimentos carinhosos. Paulo está irado. Mas veja o que ele diz. Sobre Jesus. Jesus fez e vai fazer 2 coisas. Ele, passado, apareceu no palco humano com competência para fazer uma coisa. O que foi? Ele se entregou por nossos pecados. Só Jesus, só o cristianismo usa a palavra pecado. Se hinduísmo, budismo tivesse uma chave teológica, não chave bíblica, mas chave teológica, falando todas as palavras em ordem alfabética daquela região, daquela religião, você sabe que quando você chegasse à letra P, você não encontraria a palavra pecado. Por quê? Porque todas as outras religiões humanas analisam o ser humano como desintonizado consigo mesmo, e ajustes internos fazem com que o homem, o ser humano, ande bem. São ajustes internos. Jesus apareceu no palco humano dizendo: sou competente, em primeiro lugar, para analisar seu mal. Sabe o que é seu mal? Pecado. Não é somente um ajuste. Você não pode se ajustar sozinho.
Você se ajusta hoje, daqui a uma hora você está desajustado. Você se ajusta pensando esta semana, na semana que vem. E ele é outra coisa, diz Paulo. Ele não somente fez algo no passado, se entregou por nossos pecados, mas ele é competente para agora e para sempre nos resgatar desta presente era perversa. Jesus e o Novo Testamento chama a nossa era de perversa. Quando nós fazemos análises sociológicas, de vez em quando nós usamos palavras perversas. Você viu, um homem entrou numa escola, matou mais do que 20 caras, que perversidade. E falamos corretamente quando usamos perversos assim. Usamos esta palavra forte em certos sentidos, mas nós não usamos perversidade ou o adjetivo perverso para descrever a caracterização normal da sociedade. E esta atribuição implicando na necessidade de um Salvador. Se nós usamos esta palavra perverso, então usamos o quê? Então olha, o governo precisa fazer isso, ou outros programas precisam ser implementados, ou o homem precisa mudar. Mas quem a cada domingo prega a única solução para isso? Só as igrejas, as únicas entidades aqui em Brasília, em qualquer lugar, em qualquer cidade do mundo, os únicos vendendo a receita autorizada para isso. A fim de nos resgatar, de nos levar para fora desta era e nos salvar no fim. Cristo é competente para fazer isso. Durante o resto desta série, eu vou destacar muito a competência de Jesus. Paulo vai ficar bravo durante os primeiros 2 capítulos, e o resto desta carta basicamente vai seguir 3 temas. Paulo vai argumentar a competência de Jesus com base histórica, esta história baseada em sua própria vida. Ele vai basear a competência de Jesus em argumentos teológicos, que até o judeu e qualquer pessoa esclarecida vai entender. E nos últimos 2 capítulos, 5 e 6, ele vai mostrar a competência de Jesus para nos conduzir e para melhorar, não somente melhorar, mas transformar nossa vida. Jesus é competente para mudar nossa situação perante Deus. Ele é competente para mudar nossa situação perante nós mesmos e perante a sociedade, entre nossos irmãos. Jesus é mais do que idôneo, mais do que competente. Jesus é suficiente no sentido de que só precisa dele para se salvar. Vai ser a nossa ênfase nos próximos meses. Que Deus nos abençoe.